Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar como usar o nó Human the Loop nos seus agentes de IA para que tenha uma aprovação humana antes dele finalizar a tarefa, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e bora comigo! Bom, estou aqui no meu N2N, eu vou mostrar primeiramente o workflow funcionando, né? Uma demo aqui para vocês verem, e aí depois eu vou entrar aqui em cada nó explicando o funcionamento do workflow, beleza? Então, basicamente aqui eu tenho um workflow que vai receber uma mensagem aqui via Telegram, que basicamente é um assunto. Esse workflow aqui ele vai gerar um post para mim, para eu postar no LinkedIn, baseado no assunto que eu colocar, e eu vou receber, depois que o agente me gerar esse post, eu vou receber um feedback no Telegram novamente, perguntando se aquele post para mim está ok. Se eu falar que sim, ele vai seguir o fluxo para postar no LinkedIn. Se eu falar que não, eu vou pedir para ele fazer algumas alterações, e a partir daí ele vai recomeçar o fluxo até que eu aprove e aí sim ele poste no LinkedIn, tá? Beleza? Então aqui eu vou abrir aqui eu vou mandar testar aqui, e aqui eu vou abrir o meu Telegram. Para quem não sabe como configurar um bot no Telegram, eu vou deixar aqui em cima um card de um outro vídeo que eu fiz mostrando passo a passo como eu configurei um bot no Telegram para gerar imagem, etc, tá? Então essa parte aqui eu não vou explicar nesse vídeo, mas quem quiser, tiver interessado em como configurar um bot no Telegram, vou deixar o card aqui em cima, beleza? Então aqui é o seguinte, eu vou pedir para ele aqui, crie um post sobre crie um post sobre a criação de sites e apps usando Lovable mais N8N. Então vou pedir para ele criar esse post aqui. Aí ele vai começar a rodar aqui, tá vendo? A gente vai receber, ele vai aqui pensar um pouquinho aqui, usando o modelo, vai fazer uma busca na web aqui sobre esse tema e vai elaborar aqui meu post. Assim que ele elaborar meu post, ele vai me mandar novamente aqui uma mensagem no Telegram perguntando se o post está ok ou não. Aqui, recebi aqui. Aí, perceba que ele fica aqui parado, né? Enquanto eu não responder aqui a pergunta aqui que ele me fez. Então aqui eu coloquei post para o LinkedIn, posso postar contextual. Aí aqui ele me deu um post, tá vendo? A revolução do desenvolvimento sem código, certo? E aí aqui ele me deu um briefing aqui de um post, certo? Então aqui, aí eu posso aqui responder nesse botão aqui. Então se eu clicar nesse botão, ele vai pedir para eu abrir uma outra página. No caso aqui, eu não consigo responder direto pelo Telegram, né? Eu preciso abrir uma outra página. Isso aqui é uma limitação dessa funcionalidade, esse nó. Futuramente, talvez eles melhorem isso para que eu consiga responder direto da interface que eu estou interagindo, tá? Mas no caso aqui, eu vou pedir para ele abrir. Aí ele vai me abrir aqui. Ele abriu aqui, tá vendo? Ele traz o post novamente, com a mesma mensagem que ele me mandou lá no Telegram. E aqui eu posso responder. Então aqui, no caso, eu vou falar que não está ok, e eu quero que ele incremente esse post com algumas informações. Então eu falo assim, ó, adicione as vantagens e desvantagens dessa abordagem, por exemplo. Beleza? Aí eu vou mandar submeter aqui. Ele, tá vendo? Ele caiu aqui nesse classifier, o classifier entendeu que eu declinei, né, não aprovei, aí ele vai cair no outro agente de revisão aqui e vai, de novo, seguir o mesmo processo, delegando para o primeiro agente criar o post novamente com aquelas alterações, beleza? Aqui nesse caso aqui ele já me respondeu aqui, então aqui eu tenho aqui a resposta, ó. Tá vendo? Ele já me deu aqui uma resposta com aquele post lá e adicionou aqui que eu falei, tá vendo? As vantagens e desvantagens, certo? Então aqui ele me trouxe certinho o post, aí aqui eu tenho que novamente clicar aqui, para dar o feedback para ele, abrir novamente lá a página de feedback. De novo, ele trouxe o post novamente, beleza? Vou falar o seguinte agora. Ok. Parece estar bom. E dou um submit de novo. Ele já mandou e-mail, tá vendo? No caso aqui eu coloquei um e-mail, tá? Mas vocês podem colocar um nó do LinkedIn, tá? Aqui eu coloquei um e-mail para simplificar o fluxo aqui, tá? Então, mas aqui ele entendeu que caiu aqui no fluxo de aprovação e mandou um e-mail para mim com o meu post. Então, se eu for abrir meu e-mail agora, tá vendo que ele já mandou aqui, ó, tá vendo? Mandou aqui lá o meu post com as alterações que eu fiz, certinho, com as hashtags. Perfeito? Bom, então agora eu vou mostrar aqui basicamente como funciona este fluxo aqui, tá? Então aqui, como eu falei, eu tenho um nó aqui do Telegram, então se eu vim aqui, adiciono um nó do Telegram, certo? Aqui o nó do Telegram é um trigger, na verdade, para receber uma mensagem, certo? Então aqui eu tenho triggers, e nos triggers aqui eu vou receber o All Message. Nesse All Message aqui,
eu configurei minha conta no Telegram, de novo, vou deixar aqui o card aqui em cima para quem quiser ver como faz isso. E aí, quando eu receber uma mensagem, ele vai interceptar essa mensagem. E aqui, no caso, tá vendo? Ele recebeu pelo meu usuário, e aqui é o texto que ele mandou, certo? Então, eu queria um post sobre a criação de sites e apps usando Log, perfeito? Então, uma vez que ele fez isso, aí ele vai cair no meu agente aqui. Esse agente, ele basicamente, ele vai receber como input a mensagem que eu mandei. Então, essa mensagem aqui, essa mensagem aqui, certo? Que é para criar o post, ele vem aqui exatamente aqui, ó, certo? Do Telegram. E aí aqui no System Prompt, basicamente eu criei um System Prompt aqui usando o recurso de criação de prompts do Cloud AI da Anthropic. E eu dei uma refinada nele aqui depois, tá? Eu vou deixar aqui depois esse template desse fluxo para vocês baixarem, então não precisa se preocupar com esse System Prompt. Se vocês quiserem usar depois, adaptar para vocês, eu vou deixar o fluxo inteiro para download, tá? Então aqui basicamente eu falo que ele é um agente para escrever posts para o LinkedIn de maneira informativa, engajante, etc. E ele vai usar o Tavli, que é uma ferramenta para fazer buscas na internet. Então ele vai receber aquele tema e ele vai buscar na internet informações sobre aquele tema antes de elaborar o post, correto? E aí aqui ele vai receber a entrada, que é a mensagem do Telegram. E aqui eu vou falar para ele usar o Tavli como uma tool de web search, né, em real-time web search aqui. Ele vai ter que analisar os resultados dessa busca. Depois que analisar, aí sim ele vai começar a criar o post. Aí eu dei aqui alguns guidelines para ele, então ele tem que ser informativo, engajante, garantir que a informação é factual, né, ela é correta, não tem nenhum falso positivo ali, etc. Eu dei aqui uns guidelines da estrutura de como tem que ser o post, né, com um bom hook, etc. A linguagem, né, o tom de linguagem, né, e, por final, aqui o output, certo? E aí ele vai, a partir disso, ele vai me gerar o post, beleza? Uma vez que ele fez isso, aí aqui tá vendo, o output seria esse aqui, ele recebeu esse input aqui, que é o tema, e o output ele já me deu aqui, que é o post em si, tá? Uma vez que ele fez isso, outra coisa importante aqui, né? Eu estou usando o Tablet, como falei, para web search, né? Basicamente é uma ferramenta para você fazer busca na web através de seus agentes, tá? E os modelos de linguagem que eu estou usando, basicamente eu estou usando os modelos da Anthropic, né? Estou usando o Cloud Sonnet 4 para o agente principal e estou usando o Haiku 3.5 para o classifier aqui que eu vou explicar daqui a pouco. E eu também estou usando aqui o Think dele, né? Então esse Think aqui é um nó específico para Anthropic, que ele, além de usar o próprio modelo do Sonnet 4, ele pode estender o pensamento usando esse outro nó aqui de Think, para elaborar melhor as respostas, interar e garantir que aquela vai estar da melhor maneira possível, beleza? Uma vez que eu fiz isso, aí ele vai me dar o post, né, como resposta, e aí eu só adicionei esse nó aqui de customização de campo, só padronizei aqui o nome, então ele me torna desse jeito aqui, tá vendo? Output e o post em si. Eu só estou falando para ele criar um campo com o nome post, e o valor desse campo vai ser o resultado do post aqui, ou seja, do JSON.output, porque depois eu posso usar isso aqui mais para frente no meu fluxo com o mesmo nome, fazendo referência para esse resultado aqui, tá? Então aqui ele está vendo somente aqui do lado direito, o post e a propriedade post, né? E o conteúdo aqui do post em si, beleza? Então, aí uma vez que ele fez isso, aí sim eu vou adicionar um outro nó aqui, que é o Human in the Loop de fato, né? Então aqui, se eu vim aqui nos meus nós aqui, você vai ver que tem esse cara aqui, ó, Human in the Loop. Se eu clicar nele, ele vai ter algumas opções aqui para que eu consiga interagir com um ser humano, né? Então eu posso interagir através do Discord, do Gmail, através do e-mail, Google Chat, outras ferramentas aqui da Microsoft, o Slack, WhatsApp e Telegram. Então, no caso aqui, eu estou usando o Telegram, né, para ficar mais fácil. E aí, eu adicionei esse nó aqui do Telegram. Uma vez que eu adicionei isso, aqui nesse nó do Telegram, basicamente, ele vai receber, né, aquele post, né, como uma entrada. E aí, ele vai mandar uma mensagem para o meu Telegram, certo? Então, aqui a operação vai ser de enviar e esperar uma resposta, porque eu quero que ele receba de volta um feedback positivo ou negativo sobre aquele post criado antes de eu prosseguir com o fluxo, certo? Uma vez que eu fiz isso, aí aqui ele pede para mim o Chat ID, né? Obviamente do Telegram, então o Chat ID eu pego direto do nó do Telegram, né? Para poder fazer isso. E eu também ponho aqui a mensagem que eu quero que ele mande. Então eu coloquei lá, post para o LinkedIn, posso postar com o texto atual, e aí eu só peguei o post aqui de fato, tá bom? Não tem muito segredo aqui. Uma vez feito isso, ele vai receber essa resposta, né? Eu vou mandar para ele ok, sim, não, tá bom, não tá. E aí,
como é que eu entendo se aquela minha resposta ela é positiva, é um feedback positivo ou um feedback negativo? Eu tenho esse cara aqui que é Text Classifier, certo? Esse cara aqui também é um recurso de IA que eu posso pegar ele aqui, ó, Text Classifier. Se colocar Text Classifier, eu adiciono esse nó aqui, certo? Esse nó aqui, o que ele faz? Eu posso abrir ele aqui e aí eu tenho algumas opções. Eu recebo como entrada uma mensagem, no caso eu estou recebendo a mensagem do Telegram lá, certo? Então, no caso aqui, ele pegou aqui a minha última mensagem, certo? Mas a primeira mensagem que eu mandei foi adicione as vantagens e desvantagens dessa abordagem, correto? Então, aqui eu tenho dois caminhos possíveis. Um que é o approved, ou seja, o feedback foi positivo, então eu posso seguir com o fluxo no RapPath, né? E o outro é o decline branch, que é eu falei o feedback negativo e eu quero que ele altere antes de ele seguir o fluxo normal do agente para finalizar. Então aqui eu recebi aqui o texto e aí eu criei aqui duas categorias, tá vendo? Uma categoria que é approved e outra categoria que é declined. Se ele cair, como é que eu identifico, né? Baseado nesse texto, esse text classifier ele funciona como um agente de IA também, tá? A grosso modo falando aqui. Então ele vai interpretar essa mensagem a partir de um system prompt que eu vou dar aqui para ele entender se aquilo é um feedback positivo ou negativo. No caso do feedback aqui positivo, o que eu fiz? Abro para vocês aqui para vocês verem. Basicamente falando para ele aqui, ó, se o feedback for positivo, né, se o review for positivo, quer dizer que o humano aceitou explicitamente, indicando que não precisa de alterações, certo? E aí eu dei alguns exemplos para ele aqui de frases, tá em inglês aqui, mas a LLM consegue interpretar tanto o português quanto o inglês, tá? Mas eu dei para ele algumas frases aqui para ele entender de exemplo o que seria um feedback positivo. Então, looks good, go ahead, send it, né, approved, this works for me, etc, né? Yes, ok. Então, assim, ele usa esse aqui como exemplo para interpretar a mensagem que eu mandei para ver se ela é positiva ou negativa, perfeito? No caso da negativa, do declined, eu faço basicamente a mesma coisa na questão do prompt aqui, eu só mudo os exemplos basicamente, né? Então, fala para ele, ó, nesse caso aqui, o feedback do humano, né, da pessoa ali, ele não foi positivo, ele quer que remova algumas partes, reescreva alguma coisa, modifique alguma coisinha ali, dê sugestões de alteração, etc. E aí eu dei aqui também alguns exemplos de frases para que ele entenda quando aquilo é um feedback negativo, tá? Então, dei uma série de exemplos aqui para ele, inclusive no adicione mais contexto, etc e tal. Então, isso aqui é basicamente só para o modelo entender ali como ele deve agir quando receber um texto, quando ele for interpretar se aquilo é positivo ou negativo, perfeito? E aí, depois que ele classifica, ele tem dois caminhos possíveis, né? Um caminho é aprovado, e aí se for aprovado, ele vai mandar um e-mail. O outro caminho é o feedback negativo, né? Então, declined. Então, quer dizer que eu não aprovei e eu quero que você revise com algumas alterações que eu pedi. E aí eu adicionei um outro agente aqui, só que é um agente de revisão. Esse agente de revisão, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai... Tem o prompt aqui, né? Que eu vou passar para ele, basicamente, né? O post, o original que ele criou, e o que eu pedi para ele alterar. Então, basicamente, ele vai receber aqui, se você for ver aqui, o post vai vir aqui daquele propriedade post que eu modifiquei lá no começo, e o texto de alteração é o que eu pedi para ele adicionar aqui, tá vendo? Lá no Telegram. Nesse caso aqui, adicione vantagens e desvantagens dessa abordagem. Então, eu coloco isso na entrada do user prompt, beleza? E no system prompt, o que eu faço? Eu venho aqui no System Prompt e crio um outro prompt bem básico aqui, basicamente falando para ele que ele é um escritor expert em LinkedIn e o trabalho dele é receber um post, revisar baseado no feedback que a pessoa submeteu, que o humano submeteu ali. No caso, adicionar aquelas vantagens e desvantagens que eu coloquei lá no Telegram, tá bom? Para ele fazer. Então, ele vai fazer isso aqui, ele vai receber, vai fazer a revisão e ele vai usar o mesmo modelo aqui do primeiro agente. Uma vez que ele fez a revisão, ele vai mandar de volta aqui para o Telegram e perguntando de novo se está ok ou não. Assim como a gente fez lá na nossa demo, né, lá no começo. E aí eu posso falar que está ok, estando ok, ele vai cair no fluxo do Approved, e no fluxo do Approved eu vou basicamente mandar um e-mail, né? No caso aqui eu tenho a conta do meu Gmail configurada, e aí eu vou mandar uma operação de envio, né, para o meu e-mail aqui, pessoal, e aí o subject é LinkedIn Post, perfeito? E o tipo é um tipo texto. E aqui eu só coloquei, basicamente, essa frase aqui, né? Então, seu post de hoje para o LinkedIn está pronto, e aquele post lá que a gente recebeu no e-mail, como eu mostrei anteriormente. Beleza? Então, esse aqui seria o fluxo completo para você colocar nas suas automações aí um ser humano
no fluxo, né, no looping, né, human in the loop, né, o ser humano no looping ali, para em determinados pontos da sua automação, você perguntar para uma pessoa se aquilo está ok ou não e se ele deve prosseguir com aquele fluxo e até o fim, beleza? Então isso aqui é bem útil para quem está fazendo aí automações ou vendendo automações aí para empresas que precisam de aprovação de um ser humano aí. É bem simples de fazer e você pode usar vários recursos ali do End-to-End. Perfeito? Gente, é isso por hoje. Deixe seu like, até a próxima. Inscreva no canal. Tchau!